coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Graça e a paz, amados. A graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar aqui com os irmãos novamente, estudando um pouquinho mais sobre a igreja de Corinto. Antes de começarmos, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e estivesse orando comigo. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos mais esse dia, ó Deus, aprendendo um pouco mais da sua palavra, Pai. Deus, continua abrindo nossa mente e coração, que os estudos possam entrar, fazer morada em nossas vidas, Pai, que possamos praticar aquilo que estamos aprendendo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como nós vimos anteriormente, nós estamos estudando a igreja de Corinto, né? E nós vimos que é uma igreja que havia sido muito abençoada por Deus em diversos aspectos, né? E Paulo, quando ele inicia essa carta de Corinto, ele deixa isso bem claro, né? No capítulo 1, que foi uma igreja abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele diz ao ponto de não faltar nenhum dom, enfim. Mas logo que o apóstolo Paulo vai embora daquela igreja, logo que o apóstolo Paulo sai da igreja de Corinto, começam a surgir os primeiros problemas ali naquela igreja. E ele começa
através da família de Cloé, que vai procurar Paulo e informa todos os problemas que a igreja vem passando, o apóstolo Paulo escreve essa carta com o objetivo de estar ali, enfim, dando uma palavra, enfim, orientando a respeito desses problemas que surgem naquela igreja. Esse daqui é o quarto estudo. Eu te convido você a dar uma olhada no estudo 1, se você não viu, estudo 2, estudo 3, vou procurar postar agora aqui no YouTube aí os links para que você se familiarize, né? E hoje eu queria falar a respeito dos problemas morais da igreja de Corinto. Sim, a igreja de Corinto, enfim, né, é uma igreja muito problemática, né? Isso já vimos nos estudos anteriores. Mas, entre todos esses problemas que nós já mencionamos, havia também os problemas de ordem moral. Um dos primeiros problemas que surge ali na igreja de Corinto é com relação ao litígio. Ou seja, Paulo começa a falar um pouco das ações judiciais que estavam acontecendo naquela igreja. Havia lá um irmão que estava processando outro num tribunal secular, num tribunal comum. E lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do 1, olha só o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso. Ele fala assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Olha só, havia lá um problema, né? E um irmão, ele pega e processa outro irmão num tribunal secular. Versículo 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ele fala assim: olha, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? E se o mundo deve ser julgado por vós, que são os santos, vocês não têm condições, capacidade de julgar coisas pequenas? De resolver dentro da igreja esse problema? 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? 4. Então, se tiverdes negócio em juízos pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los, os que são de menos estima na igreja? 5. Para vos envergonhar o digo. Paulo fala, olha, para os envergonhar eu lhes digo. Não há, pois, entre vós sábios? Nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Versículo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante a infiéis. Veja bem, nós não temos aí detalhes sobre o que estava acontecendo. O que nós sabemos é que a igreja ela não se interessou por esse problema. Surgiu lá um problema, e veja bem, a verdade é que esses irmãos não chegaram a um acordo. E talvez por uma questão de terra, dinheiro, negócios, enfim. Os irmãos estavam aí em litígio. Houve um problema entre dois irmãos e esses irmãos, eles estavam brigando por causa deste problema. E o irmão que se sentiu prejudicado, ele vai até um tribunal para processar o outro. E o apóstolo Paulo fica indignado com isso. O apóstolo Paulo falou assim, olha, devido a esse problema, um está processando o outro no tribunal da cidade? Será que vocês não estão entendendo que com essa atitude vocês estão expondo o evangelho à vergonha diante dos ímpios? Era isso que ele estava dizendo.
Estava dizendo, poxa vida, será que não tem ninguém aí sábio que possa sentar os dois e resolver o problema? E infelizmente isso é um problema que tem se agravado nas igrejas hoje. Hoje tem um grupo aí de pastores que eles não querem nem saber para resolver esse tipo de problema. Hoje existe um grupo de pastores que quanto menos problema você trouxer para ele, melhor. Infelizmente. Agora preste atenção. Agora eu quero entrar também agora num assunto problemático. Havia também um grupo que estava voltando à prática da prostituição religiosa. Olha só. Olha aí o capítulo 6, versículo 18 e o 19 de 1 Coríntios. Olha o 18 que o apóstolo Paulo fala. Veja bem, havia lá um grupo que ele estava voltando à prática da prostituição religiosa. Eu vou explicar melhor. Vamos ler o texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. O apóstolo Paulo fala assim, olha, fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Olha só, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa prostituição religiosa era bastante comum na cidade de Corinto. Isso era uma prática, ou melhor, isso era praticado ali nos templos, onde se cultuava a deusa Afrodite, a deusa do amor, da beleza, da sexualidade. Conta a história que ao final da tarde, cerca de 1000 sacerdotisas saíam do templo e vendiam seus corpos ali na cidade de Corinto. Saíam e vendiam os corpos. Irmãos, a Corinto era uma cidade licenciosa, era uma cidade problemática. As pessoas ali começaram a se converter e a irem para a igreja. O apóstolo Paulo trabalhar, discipular, com a ida dele, já não houve um acompanhamento àquelas pessoas. Talvez aquelas pessoas não fossem discipuladas, acompanhadas, então algumas começaram a voltar à velha prática. Começaram a voltar à velha prática. Começaram aí a se prostituir, as fornicações. E olha que interessante. E quando essas coisas começaram a acontecer, presta bem atenção no que eu vou te falar agora para você. Isso começa a acontecer e começa a refletir essa separação entre a espiritualidade e a conduta moral. Começa aí a se refletir. Tudo o que acontece ali, esses problemas que começaram a acontecer na igreja de Corinto, começa a refletir. Começa a trazer aqui para uma reflexão entre a separação entre a espiritualidade e a conduta moral. Olha o que Paulo relata no capítulo 5. E isso que Paulo relata estava bem de acordo com a natureza e com o espírito daquela igreja. Olha só, a igreja que começou a permitir que esse tipo de coisa entrasse nela, não fosse tratado, não fosse acompanhado, olha aonde desemboca o pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver
quem possua a mulher de seu pai. Queridos, havia ali, já dei estudos sobre isso na igreja, havia ali um homem, um membro daquela igreja que estava se relacionando com a sua madrasta. Seu pai provavelmente ainda estava vivo. E mesmo assim, aquele homem, aquele moço estava tendo um caso com a mulher de seu pai. E o mais grave é que isto era de conhecimento não só da igreja, mas também da própria sociedade de Corinto. A família de Cloé levou esse problema para Paulo. Era algo notório e se comentava e circulava rumores verdadeiros com respeito a este incidente. As pessoas comentavam na cidade: olha, tá ali, olha o que está acontecendo aquilo ali dentro da igreja. E vou ser bem franco com os amados. Me constrange o fato de que a igreja de Corinto, como um todo, eu estou dizendo igreja de Corinto como um todo, parecia não ver nada de grave nisso. Irmãos, e como isso tem acontecido dentro das igrejas? Irmãos, as coisas têm acontecido dentro da igreja, a igreja vê o pecado, a igreja vê o erro, e a igreja como um todo, nem aí. Irmãos, o que tem de gente aprontando dentro da igreja e sendo avalizado pela membresia, pelo corpo de Cristo, na área sexual, na área financeira, dinheiro, enfim, tudo. As igrejas hoje têm sabido de muita coisa que acontece e não têm feito nada, absolutamente nada. Me constrange o fato de que a igreja de Corinto, que a igreja de Cristo como um todo, parece não ver nada de grave nisso. Eu faço a minha parte. Como fazer sua parte? A sua parte é ser conivente com coisas erradas dentro da igreja? E a igreja de Corinto dizia assim: para que nós vamos atrás disso? Afinal, Deus não está em nosso meio? Olha, veja o que acontece no nosso culto. Nosso culto é uma bênção. Os irmãos estão falando em língua, estão profetizando, estão pulando, estão fazendo. Está lá uma bênção, está tudo jóia, tudo gostoso. Ué, Deus não está no nosso meio? Olha aí o que acontece no nosso culto. Estamos todo mundo sendo abençoado. Que isso? Eles tinham todos os dons e escondiam o pecado através dos dons. Esse homem continuava a ter relações com a sua madrasta, às vistas de toda a igreja. Mas o que mais incomodava o apóstolo Paulo era a falta de uma atitude firme por parte da igreja com relação àquela pessoa. Isso incomodava o apóstolo Paulo, afinal de contas, ele tinha discipulado, ele tinha iniciado aquela igreja, e isso incomodava. Ou seja, a igreja deveria constatar que conduta moral, presta atenção no que eu vou te dizer, conduta moral e espiritualidade são duas coisas que andam junto, tá me entendendo? Nós temos de ter as duas coisas. E quando temos uma e não temos a outra, ou seja, ou a espiritualidade é falsa, ou a moralidade é falsa. Elas caminham juntos, presta atenção no que eu estou te dizendo. Conduta moral e espiritualidade caminham juntas.
Tenta se erguer a mão aqui, aleluia, Jesus é rei, e falar em línguas, e profetizar, e fechar os olhos, e cair de joelhos diante do altar do Senhor, e fazer, enfim, tudo aquilo, aquela coisa, aquela adoração tremenda, meu querido. E você está de olho na mulher do cara. Tá? Não adianta, meu querido. Ou você está de olho nas menininhas que estão por aí, e você, minha irmã, de olho nos menininhos que tem por aí, de que adianta isso, meu amado? De que adianta? A genuína espiritualidade exige uma conduta de acordo com as verdades bíblicas. A genuína espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, exige uma conduta de acordo com as verdades bíblicas. E o interessante é que Paulo não se dirige à liderança da igreja quando ele fala. Paulo, ao escrever a carta, esse capítulo, ao escrever esse capítulo, ele não se refere aos líderes da igreja. Ele não chega e fala, olha liderança, isso que está acontecendo. Não, ele fala a igreja como um todo. Você sabe por quê? Porque pecado é um problema de toda a igreja. Quando você peca, toda a igreja sofre, meu irmão. Quando eu peco, toda a igreja sofre. Pecado é um problema de toda a igreja e Paulo, ele trata da questão dirigindo-se a toda a comunidade. E nesse capítulo 5, o apóstolo chama a igreja à ordem. O apóstolo Paulo, ele fala de uma forma apaixonada, ele fala com amor pela igreja, ele nos fala da responsabilidade que temos todos de cuidar de nós mesmos, de vivermos vidas santas e de, como comunidade, como igreja de Cristo, zelarmos para que o nome de Cristo seja honrado, seja glorificado através da vida santa da comunidade dos santos. Você me entendeu, amado? Você não entendeu? Volta um pouquinho. Presta atenção. Infelizmente, nem sempre atentamos para esta maneira de Paulo abordar o problema em vista ao nosso individualismo. Quando nós falamos em santificação, geralmente nós temos a figura de uma pessoa em mente. E nos esquecemos que o Novo Testamento, geralmente, essas coisas são contempladas à luz da comunidade. Por exemplo, piedade é algo que eu exerço junto com o povo de Deus. Culto não é algo que eu presto individualmente a Deus, mas é algo que eu faço junto com os meus irmãos. Santidade, amado, é algo comunitário. Nós crentes caminhamos a vida de santidade junta. Nós crentes caminhamos a vida de santidade juntos. E nós perdemos de vista esse aspecto, podemos dizer assim, corporativo do Novo Testamento. É tão importante, é salutar, é equilibrado, é abençoador para cada um de nós a ideia de andarmos juntos, de vivermos juntos e nos santificarmos com a ajuda uns dos outros. É nesse contexto que o apóstolo Paulo traz estas palavras. Nós trabalhamos isso, construindo relacionamentos sólidos, saudáveis, juntos. E no versículo 1 e 2 do capítulo 5, nós encontramos o apóstolo apresentando o assunto que vai falar.
E ele coloca o problema com palavras muito claras. Ele coloca o problema para a igreja com palavras muito claras. E esse problema é um problema duplo, que nós abordaremos amanhã. Que a graça e a paz de Cristo seja contigo. Pai, te louvamos, te damos graças, Pai, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, que nos ensina a forma com que o Senhor quer que andemos na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.